Há muitos anos atrás eu conheci um pastor que nos ensinou a ungir a nossa casa. E para esse ensinamento, ele nos contou uma história e eu vou contar ela para vocês hoje. Então, meu conselho para você, assim como eu recebi dele, eu faço isso até hoje. Unja minha casa, unja meu carro, unja minha família, as pessoas. Faça isso você também. Você vai pegar um azeite extra virgem e você vai colocar num pires ou num potinho, de preferência de vidro, e vai orar sobre esse azeite. Vai falar: Senhor, coloca o teu poder aqui, o teu sangue aqui, coloca o fogo do céu aqui, fogo espiritual. E aí você vai ungir, assim como os hebreus ungiram os umbrais das casas, as portas da casa, para que quando o anjo da morte passasse por ali, aquela casa onde estivesse essa unção estaria protegida. Da mesma forma, você vai ungir a sua casa e a sua família para que eles estejam protegidos, haja o que houver. E o testemunho que ele contou pra gente, a história que ele contou pra gente, que nos mostra esse efeito e que a própria história dos hebreus mostra, né? Porque onde havia o sangue ali do cordeiro passado nos umbrais, na verdade o cordeiro ele já era uma representação do que viria, né, a ser o nosso Senhor Jesus, que é o cordeiro que foi morto na cruz pelos nossos pecados. Mas em todo caso, esse é assunto para um outro vídeo, eu não vou falar sobre isso agora. Então, e as casas foram protegidas aonde tinha esse sangue passado nos umbrais. Naquela casa, o primogênito não morreu. Não morreu. O anjo da morte não tocou naqueles primogênitos e eles não morreram. Mas aonde não tinha sangue, não tinha proteção, o anjo da morte tocou ali e o primogênito morreu. Essa é uma das histórias, uma das pragas dos 10 mandamentos que você pode ler no livro da Bíblia. Tá lá em Êxodo, você pode, uma parte está em Gênesis, uma parte está em Êxodo, você pode estar lendo e tá entendendo todo o contexto, se for da sua vontade. Mas a questão aqui é que essa unção, ela tem um poder espiritual muito grande de proteção. E o que esse pastor contou pra gente, essa história, e foi com essa história que eu aprendi a fazer essa unção, e desde então eu unjo sempre. Na época eu era solteira, né? Então a minha mãe ungia a casa dela, e eu também, e até hoje eu faço isso. Mas com todos os meus bens. Depois eu conto um testemunho que eu tenho sobre os meus carros também. Mas também, talvez seja assunto para um outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. A questão é: unja a sua casa. E o que o pastor contou foi que, quando ele era criança, a mãe dele era uma mulher cristã temente a Deus. E ele morava num predinho de 3 andares e, de repente, começou a acontecer algo sobrenatural naquele prédio, que todo dia, às 3 horas da manhã, o prédio inteiro acendia todas as luzes. E acordava todas as pessoas, e as pessoas ficavam incomodadas com aquilo, porque atrapalhava, interrompia o sono, e começaram a tentar investigar o que estava acontecendo, e não se descobria o que estava acontecendo. E fato é que ficou isso por um tempo, todo dia o prédio acendendo do nada, sobrenaturalmente às 3 horas da manhã, até que um dia caiu a ficha da mãe dele que isso era espiritual. E aí ela pegou esse óleo do jeito que eu acabei de ensinar para vocês e ungiu toda a casa, todas as portas, todas as janelas, e ungiu toda a casa. E aí naquela noite que ela ungiu toda a casa dela, naquela noite acendeu o prédio todo, como já estava acostumado, menos o apartamento dela. Então, sim, era uma questão espiritual. E 2, ela ficou protegida da atuação maligna. Então, unja a sua casa. Tem coisas que são realmente naturais, né? Você pode dizer: mas era um curto-circuito, era um problema no prédio. Mas então por que a casa dela parou de acender depois que ela ungiu? Pensa aí. Por quê? Só o apartamento dela parou de acender depois que ela ungiu.
Então, tem coisas que são realmente naturais, elas acontecem, é da vida. Mas tem coisas que são espirituais e a gente precisa discernir quando uma coisa não é muito normal. Então, eu vou contar uma história do meu carro para vocês. Já estamos aqui, é só mais 5 minutinhos, eu tenho que ir trabalhar. Há uns anos atrás, o meu carro começou a tomar um monte de multa. E assim, de velocidade, uma multa atrás da outra, uma multa atrás da outra. Eu falei, gente, tudo bem, tu toma uma multa de vez em quando. Não sabia que tinha um radar. Passou ali um pouquinho mais, era 40, você passou 45, 50 e não viu que tinha um radar. É normal, isso é normal. Ah, passou, estava com pressa, pegou, o sinal estava mudando de amarelo para vermelho, você não se atentou, que nem comigo uma vez aconteceu. Eu estava atrás de um caminhão alto, não vi o semáforo, o caminhão passou, eu passei atrás. Quando eu olhei, tinha passado no vermelho, tomei uma multa. Então, são coisas normais, elas acontecem, ok. Mas, quando começa a passar para um exagero, você começa a se atentar que aquilo não é normal. E quando eu me toquei, eu falei, não é possível, gente. Já tinha sido, sei lá, umas 10 multas. Falei, não, gente, eu tomo cuidado. Eu não sou tão desatenta assim para ter tomado 10 multas, uma atrás da outra. E a gente tinha comprado aquele carro e eu não tinha feito unção naquele carro. Aí caiu minha ficha, eu falei, desde que nós compramos esse carro, eu não ungi o carro. Aí peguei o meu olhinho, orei sobre ele, ungi o carro todinho. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu tomei multa naquele carro. Até vender aquele carro, nunca mais eu tomei uma multa. Então, para vocês verem como... E eu tenho outras histórias também, que são até complicadas e delicadas. Algumas são delicadas da gente contar, porque envolve pessoas e eu não quero magoar ninguém. Então, eu vou guardar pra mim, tá? Depois, pessoalmente, você me pergunta que eu desconto. Mas aqui na internet, eu vou me ater a essas duas histórias. Já deu pra vocês perceberem a importância, glória a Deus, de ter uma unção protegendo os seus bens materiais, a sua família. Então, eu unjo a minha filha, eu unjo meu marido, eu unjo o meu cachorro. Eu unjo o meu cachorro, que por causa da inveja de uma pessoa, ele quase morreu. Uma pessoa que esteve na minha casa no dia seguinte, ele quase morreu entalado. Um pedaço de osso que ele pegou e quase morreu. Eu tive que meter o dedo na goela dele. Em nome de Jesus, que orando lá e pensei com meus botões, eu só tiro a minha mão aqui dentro da boca dele, sei se eu sair também, senão eu vou salvar o meu cachorro. E fiquei ali. Coitado, rasgou, eu consegui, graças a Deus, consegui tirar o osso, estava entalado, assim, eu vi que era um osso, eu passei o dedo, atravessei, peguei o osso, travei meu dedo e falei, só tiro minha mão aqui quando esse osso vir junto, e aí eu puxei, fiquei fazendo força, foi difícil, mas eu consegui, salvei o meu cachorro, graças a Deus. Depois ele teve que tomar antibiótico, teve que tomar anti-inflamatório, coitado, ficou tudo zoado aqui o pescocinho dele, mas salvei a vida dele, porque ele já estava desmaiando, ele já tinha se urinado todo, estava assim, ó, mole, estava morrendo, engasgado. Salvei a vida do meu cachorro, graças a Deus. Aí é outra história, né? E depois desse fato, eu unjo meu cachorro também, unjo os seus bichinhos. E é isso, gente. A unção, ela é espiritual. Existe um mundo espiritual que nos cerca. A gente não pode ser ignorante. A Bíblia fala, erreis, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Quando a gente só conhece a Escritura, não busca o poder de Deus, a gente também está errando. Quando a gente busca só o poder de Deus, sem buscar as Escrituras, também pode cair no erro. Outra coisa que eu ensinei para minha filha. Filha, nossa Bíblia é nosso filtro, tem que ler a Bíblia. Se você não lê e não souber o que está ali, qualquer pessoa te engana. Tá escrito isso. Né? Que o pastor falou esse domingo, 1000 passarás, 10.000 não passarás. Gente, isso não está na Bíblia. Hello? Não está na Bíblia isso. Tem que estudar para saber o que está e o que não tá, porque ela é o nosso filtro, e é através dela que a gente vai saber se a gente está sendo enganado ou não, tá bom? Então é isso, vou trabalhar, unja a sua casa, unja a sua família e pede a proteção de Deus, principalmente, então, estamos vivendo o apocalipse, e as coisas estão difíceis já, e infelizmente a tendência é piorar, e que nós possamos estar guardados, guardando os nossos, guardando com oração, com unção e
pedindo a proteção de Deus, porque eu sei que essas coisas virão, né? E outra coisa, outra palavra que eu estava lendo na Bíblia ontem, achei muito interessante, que eu observei que Jesus falou assim, ó: orai para que vocês não sejam pegos de surpresa. Orai para que esse tempo em que, se você tiver, não suba para o monte. Aonde você estiver, não vai para o monte, não vai para acolá, fique onde você está. E ora para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Olha o que Jesus falou. Ele falou para a gente interceder por esses momentos difíceis que nós vamos passar. Para que não aconteça no inverno, para que não falte comida, para que o anjo segure nas suas mãos e não caia a sua casa, seu prédio, não tenha... Ou seja, nós podemos orar. Nós podemos pedir. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque o inverno é mais difícil, né, gente? Todo mundo com frio, então ainda tem que fugir, sei lá. Por que Jesus falou isso? Essa parte eu não sei exatamente de que fuga que ele está falando, mas em todo caso ele falou sobre fuga. Então, é isso, gente. Eu preciso estudar essa parte. A escatologia não é meu forte, mas em todo caso... algumas coisas eu sei, já estudei bastante. Algumas coisas eu sei. E eu tava lendo isso ontem, né? Eu tava lendo sobre isso, que minha filha falou: mãe, como é que é esse negócio, né? Que Jesus falou de terremotos, né? Inclusive, isso é o princípio. Eu tava explicando para ela: filha, isso é o princípio das dores. Tá começando. Não é o fim ainda. O fim é quando as pessoas, depois que o anticristo tiver assumido, e aí vai ter um momento de falsa paz, abre aspas, e as pessoas vão falar: paz, paz, agora paz, agora paz. Aí Jesus vai voltar, aí virá o Filho do Homem, diz a palavra de Deus. Então, mas aí eu tava lendo sobre isso, explicando para ela, e lendo o que eu sei, e explicando o que eu sei, né? E uma das coisas que eu observei foi que Jesus falou isso: orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então, se ele falou para a gente orar, é porque a gente pode mudar situações com a nossa oração. Viu como a gente pode orar para que seja menos pior? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus, leiam a palavra, para vocês não serem enganados. Porque a Bíblia fala que muitos, o próprio Jesus falavam, vir gente falando em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Não, não vai atrás dessa pessoa, ele não é o Cristo, ele já veio e agora ele só vai voltar. Então, se você conhecer a palavra, se você ver as advertências que Jesus deixou para a gente para o tempo em que nós estamos vivendo, você não será pego de surpresa. Você vai fazer o que tiver que ser feito para, digamos, minimizar as dificuldades que estão por vir. E a oração tem poder. A Bíblia fala também que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a sua oração, a minha oração, Senhor, guarda essa pessoa que está me ouvindo, guarda a família dela, guarda as coisas dela, e que ela possa pôr em prática esse aprendizado em nome de Jesus. Então, ore, meu querido, minha querida, e leia a palavra, para você não ser enganado, porque a Bíblia fala que, se possível, né, os falsos profetas enganariam até os escolhidos. Se possível. O que isso quer dizer, se possível? Que não é possível. Se você tiver o Espírito Santo, se você conhecer a palavra de Deus, se você buscar em Deus, não é possível. Não é possível nos sermos enganados. Mas você tem que conhecer a Escritura e você tem que conhecer o poder de Deus. Se você estiver faltando um desses dois, a Escritura ou o poder de Deus, você está errando. Errais, está escrito na Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhecer nenhum, se você não conhecer o outro, você está errando. E outra coisa também, a Bíblia fala assim, ó. Jesus fala assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, meu amado, minha amada, busque conhecimento, busque a unção, ore, faça jejum, faça a sua parte e busque Jesus. Vem para Jesus enquanto a porta está aberta. Enquanto nós estamos no tempo da graça. Porque ele vai passar, vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Que você não seja pego de surpresa. Porque também tem,
né? Tem o arrebatamento que vai elevar todos os cristãos, mas tem também o tempo que o tempo que chega a hora da pessoa, né? E a gente não sabe quando que é, né? Todo dia, todo mundo vai morrer um dia. É a única coisa certa dessa vida é que todo mundo vai morrer. Nasceu, um dia vai morrer. Ou vai ser arrebatado. Mas e se não for arrebatado? A Bíblia também fala assim, gosto de uma outra passagem, fala, Jesus falou, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem você vai ser? Para Deus ou para o outro lá? Para o capiroto? Para quem que você vai ser? Que você seja para Deus. Que você seja de Deus. E vá para o céu. Passar a eternidade com o amor. Que Deus é amor. Deus é maravilhoso. É tão maravilhoso quando a gente entra na presença de Deus. E a gente sente o amor dele. O amor, não tem nada melhor nessa vida. Eu já vivi muitas coisas. Tenho 50 anos, sou casada, tenho filho. Já experimentei, já fui para lugares maravilhosos, paradisíacos. Então, assim, tem muita coisa boa nessa vida, mas a presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você não quer mais sair, de tão bom que ela é, porque Ele é amor. Então, busque isso que eu tô falando, busque tudo isso que eu tô falando. Que é maravilhoso andar com Deus. É maravilhoso seguir as direções dele nos mínimos detalhes. E é isso que eu tenho procurado fazer desde a minha juventude. Então eu perguntei para Deus com quem eu deveria casar, e eu casei com a pessoa que ele me deu vários sinais, um dia eu conto isso para vocês. Eu busquei a Deus em tudo, né? Pela minha faculdade, eu busquei a direção de Deus. Tudo eu busquei a direção de Deus. E às vezes que eu não fiz o que Deus mandou, nossa, quebrei a cara. Quebrei a cara. Todas as vezes que eu não fiz, não obedeci, eu quebrei a cara. Então, meu amado, obedeça. Quando você entender que aquela é a direção de Deus. E se você não entender, peça para Ele insistir com você. Porque eu falo, Deus, eu sei que eu sou uma pessoa teimosa, então insiste comigo. Eu quero ter certeza absoluta que essa é a tua vontade. Ai, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele sempre fala comigo e até eu ter certeza. Já teve vezes de eu falar assim, Deus falou tanto, que eu falei, Senhor, obrigada, eu já entendi. Pode parar. Aí ele parou de falar, porque eu já tinha entendido. Ai, maravilhoso andar com Deus. Tem nada melhor que andar com Ele. Vem andar com Ele você também. Se você que está escutando ainda não me conhece, vem, aceita Jesus como Senhor e Salvador e vem andar com Ele. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.